Só explicar um pouquinho aí, o que vai ser o seminário aqui dentro e o que é o Projeto Brasilianas. Nós estamos já há algum tempo com a internet pegando um conjunto de temas centrais para a discussão de políticas públicas e montando esses seminários que são gravados, depois jogados na internet, no portal Brasilianas, para a constituição de um acervo que permita uma discussão mais tranquila e técnica sobre questões nacionais. Nós estamos no momento de um terremoto de informação que é mundial hoje por conta das novas tecnologias, mas que traz um curto-circuito na cabeça da opinião pública, acho que jamais visto. Nós temos de um lado aí as redes sociais, que você tem uma balbúrdia, que é muito boa, com o tempo vai se organizar um pouquinho, mas temos aquele modelo que nós tínhamos organizado de informação. Você tinha lá os poderes, as empresas, você tinha os grupos de mídia fazendo o meio-campo com a opinião pública. Esse modelo ele implodiu aí com as novas mídias, com redes sociais, com novos sites, com novos blogs, estilhaçou. E nós ainda não temos um modelo novo ainda, né? Com o tempo vão se consolidando, vão se consolidar, digamos, referências dentro da internet, e referências que não vão ser necessariamente jornalísticas. Quer dizer, graças à internet e às redes sociais, acabou, digamos, o monopólio do jornalista, de nós jornalistas, sobre a informação. Então, antes eu queria saber alguma coisa sobre um tema X, eu ouvia a fonte, e quem era o dono da notícia era o jornalista e o jornal. Ele colocava o enfoque que queria, colocava as frases que ele queria, que ele selecionava da fonte. Isso, historicamente, eu já tenho alguns livros sobre o jornalismo dos anos 90, historicamente isso já criava um jornalismo muito insuficiente, digamos, para as grandes questões nacionais. Até pelo formato dos grupos de mídia, que misturam entretenimento, necessidade de audiência, jornalismo, show, política e tudo. A tendência era pegar as notícias do ponto de vista do impacto no cidadão médio, digamos assim. E esse impacto acabava deixando para segundo plano as questões efetivamente relevantes. Nos últimos tempos, aí, por conta dessa mudança de padrão tecnológico, que é mais, alguém disse já que é mais importante desde Gutenberg, é mais importante desde Gutenberg efetivamente. Nós tivemos antes aí a era do telégrafo sem fio, do rádio, das televisões abertas, das televisões fechadas, mas todas essas eras aí, elas foram encapsuladas pelos governos através do Estado definindo as concessões. Isso aí acabou criando monopólios de comunicação a partir dos Estados Unidos, né, que as redes que lá vigoravam. E todos esses monopólios de comunicação, eles trouxeram muita dificuldade para a discussão dos temas efetivamente relevantes. Menos em países mais avançados, que já tinham seus think tanks, já tinham partidos programáticos, já tinham outros centros de disseminação de informação. E muito mais no Brasil. Uma enorme dificuldade, você não tem partido programático, a universidade ela tem uma enorme dificuldade de sair da concha e trazer informações, não tem think tanks. O único pessoal que pensava em termos estratégicos são os militares, mas aquela visão da geopolítica muito específica, né? Isso aí trouxe muitos temas que você podia ter acelerado a implantação do país, foram andando muito devagar por conta, digamos, desse vácuo aí de informação. Os programas de gestão de qualidade, a questão da inovação, a questão dos indicadores de educação, a mesma coisa. O país hoje ele tem uma sociedade civil fantástica, desde movimentos sociais, ONGs ligados a empresas, e com a internet, todos esses grupos eles se manifestam na internet. Então, com o tempo, a gente vai ter referências. As referências não vão ser jornais. Se eu quiser uma referência jurídica, eu vou, digamos, de engenharia, eu vou no portal do Instituto de Engenharia, que vai colocar suas informações e a mediação. Se eu quiser uma referência jurídica, eu vou lá no portal da UAB ou de outros, ou de advogados pela democracia, seja lá o que for. A própria Petrobras inovou com o blog dela, trazendo informações diretas. Então, digamos, a maneira de se fazer o jornalismo vai mudar muito, e as referências técnicas, estando disponíveis na internet, vão permitir que o leitor, ou que os próprios novos veículos jornalísticos, eles possam montar
reportagens muito mais consistentes, indo direto na fonte, sem ter a intermediação do repórter. Alguns anos atrás, antes da abertura da economia, o universo que a imprensa cobria era muito pequeno, né? A economia você cobria Banco Central, Fazenda, Fiesp, não tinha nem CNI relevante, Sociedade Rural Brasileira, e você ignorava todo o restante do país aí. Então, digamos, as políticas públicas eram definidas em cima do que saía na imprensa, e o que saía da imprensa era um mundo muito restrito. E agora você tem toda essa abrangência aí de temas, de temáticas, Nordeste explodindo, novos setores da economia, né? Que a cobertura torna-se muito complexa. E os grupos de mídia, a partir do Murdoch, o australiano, que foi para os Estados Unidos, eles definiram estratégias de sobrevivência ante os novos concorrentes aí, as redes sociais, as empresas de telefonia, que consiste em você cair de cabeça na questão da partidarização, né? Eles montaram esse modelo contra o Obama lá nos Estados Unidos, se traz um discurso muito agressivo e martela permanentemente o pessimismo, deixa de lado a crítica consistente que tem que ser feita, e esse modelo foi seguido em muitos lugares. E isso acabou criando um curto-circuito muito grande das informações. Eu estava vendo hoje os jornais, o Estadão hoje ele trazendo a informação de que essa vai ser a Copa das Copas, a Copa mais importante da história. É a Copa que vai dar maior visibilidade para o país em toda a sua história. A Copa mais bem sucedida antes de começar. 14 mil jornalistas. E daí quando você vai na opinião pública, conversa com as pessoas, é absurdo gastar mistura gastos orçamentários com gastos de investimento, investimentos em imagem, toda essa percepção que você tem do cidadão comum, que vai ser o maior fracasso da história, que os gastos são os piores gastos da história. A Folha hoje dá uma matéria dizendo que os gastos da Copa equivalem a 1/12 dos gastos de educação. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra, uma coisa é investimento orçamentário, gasto orçamentário, outra é investimento. Então a cabeça do leitor, ele dá um curto-circuito, né? Então você começa, está tudo ruim, terrível, e tem que ter muita crítica, tem que ser feita, tem muitos erros cometidos, mas esse clima, está tudo ruim. Daí começa a Copa, hoje, vamos começar agora com otimismo. Vai ficar tudo bom, a Copa, acaba a Copa, tudo ruim. E isso aí, quando você pega essa maluquice e joga no âmbito das redes sociais, daí é uma loucura, né? Se você coloca algo aqui, você é tralha. Se coloca algo aqui, você é tucanalha. E a ideia desses seminários é você sair dessa polarização maluca e retomar o Brasil real, né? O Brasil que está construindo, que está cometendo seus erros, cometendo seus acertos, e criar um acervo aí de informações críticas, porém técnicas, fugindo dessa polarização maluca, né? Então esse material todo ele vai estar disponibilizado na internet. Eu agradeço muito a presença dos palestrantes que vieram, a presença dos senhores, as apresentações também, a ideia. E daí, em cima disso, você prossegue a discussão, mas em bases técnicas, né? Fugindo dessa polarização que hoje em dia é um curto-circuito nas informações aí, muito grande, de lado a lado, porque hoje as redes sociais já têm o poder de equilibrar, digamos, o jogo, né? Mas se equilibra com a radicalização nas duas pontas, né? Então isso aí, para você formar consenso, e os grupos técnicos vão tudo para cima do plano, né? Não interessa a discussão técnica, interessa dizer que tudo que o governo faz é ruim ou que tudo que o governo faz é bom. Então, então nossa intenção hoje com o seminário é a gente juntar todo esse acervo aí. Nós já temos uma boa série de seminários já todos disponibilizados na internet, e dar visibilidade para as discussões e conclusões aqui desse seminário. Eu queria convidar para a primeira parte, que são os desafios tecnológicos do pré-sal, o José Roberto Fagundes Neto, que é gerente geral de pesquisa desse movimento de engenharia de poço do Centro Petrobras, que é um dos grandes centros de pesquisa do país, e o João Manuel Guimarães Reis, que é diretor do Centro Tecnológico Mecânica Naval e Elétrica do IPT, que é um órgão também que há décadas aí tem ajudado na construção desse país que não aparece nos jornais.